Mas ele respondeu e disse: Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Mateus capítulo 15, versículo 26 e 27. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que os filhos se saciem, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, ainda os cachorrinhos estão debaixo da mesa como das migalhas dos filhos. Marcos capítulo 7, versículo 27 e 28. Toma os dois registros de Mateus e Marcos para que possamos ter todo o assunto diante de nós. Que o Espírito Santo abençoe nossa meditação. As joias mais brilhantes costumam ser encontradas nos lugares mais escuros. Cristo não encontrou tal fé, não em Israel, como descobriu nessa pobre mulher cananeia. As orlas e orlas da terra eram mais fecundas que o centro, onde a agricultura era mais abundante. Nos promontórios do campo, onde o agricultor não espera crescer muito além das ervas daninhas, o Senhor Jesus encontrou a mais rica espiga de milho que ainda havia enchido seu molho. Que aqueles de nós que colhemos dele sejam encorajados a esperar a mesma experiência. Portanto, ele provou a fé dela pelo seu silêncio e pelas suas respostas desanimadoras, para que pudesse ver sua força. Mas ele estava, o tempo todo, deleitando-se com isso e sustentando-o secretamente. E quando ele provou o suficiente, ele o produziu como ouro e colocou sua própria marca real sobre ele com estas palavras memoráveis: Ó mulher, grande é tua fé, faça-se a ti como quiseres. Tenho esperança desta manhã de que talvez alguma pobre alma neste lugar, sob circunstâncias muito desanimadoras, possa, no entanto, ser levada a acreditar no Senhor Jesus Cristo com uma fé forte e perseverante. E embora ainda não desfrute de paz e não tenha visto nenhuma resposta graciosa à oração, confio que sua fé lutadora possa ser fortalecida esta manhã pelo exemplo da mulher cananeia. Deduzo da história de seu apelo ao Senhor Jesus e de seu sucesso 4 fatos. A primeira é que a boca da fé não pode ser fechada. A segunda é que a fé nunca discute com Deus. Em terceiro lugar, percebo que a fé argumenta poderosamente. E em quarto lugar, que a fé ganha o seu processo. A boca da fé nunca pode ser fechada, pois se alguma vez a fé de uma mulher foi testada a ponto de fazê-la cessar a oração, foi a desta filha de Tiro. Ela enfrentava dificuldades após dificuldades, mas não conseguia deixar de implorar por sua filhinha porque acreditava em Jesus como o grande Messias, capaz de curar todos os tipos de doenças, e ela pretendia orar a ele até que ele se rendesse a ela e sua importunação, pois ela estava confiante de que ele poderia expulsar o demônio de seu filho. Observe que a boca da fé não pode ser fechada, nem mesmo por causa do ouvido fechado e da boca fechada de Cristo. Ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Ela falou com muita pena. Ela veio e se jogou aos pés dele. O caso de seu filho era muito urgente. Seu coração maternal era muito terno e seus gritos eram muito agudos. E ainda assim, ele não lhe respondeu uma palavra. Como se ele fosse surdo e mudo, ele passou por ela. No entanto, ela não ficou atordoada. Ela acreditava nele, e ele mesmo não poderia fazê-la duvidar dele, deixá-lo tentar o silêncio, mesmo que quisesse. É difícil acreditar quando a oração parece ser um fracasso. Eu gostaria que algum pobre buscador aqui pudesse acreditar que Jesus Cristo é capaz e está disposto a salvar e acreditar tão plenamente nisso que suas orações não respondidas não serão capazes de fazê-lo duvidar. Mesmo que vocês orem em vão todos os meses, não permitam que dúvidas sobre o Senhor Jesus e seu poder para salvar passem pela sua mente. E se você ainda não conseguir compreender a paz que a fé deve lhe trazer em última instância,
E se você não tiver certeza do perdão de seus pecados, e se nenhum brilho de alegria visitar seu espírito, ainda acredite naquele que não pode mentir. Embora ele me mate, disse Jó, ainda assim confiarei nele. Essa foi uma fé esplêndida. Seria muito para alguns se pudessem dizer, embora ele me fira, confiarei nele. Mas Jó disse, embora ele me mate. Se Jesus se vestir como um carrasco e sair contra mim como se fosse me destruir, ainda assim acreditarei que ele está cheio de amor. Ele ainda é bom e gracioso, não posso duvidar disso. E, portanto, aos seus pés me deitarei e olharei para cima, esperando graça de suas mãos. Ó, por uma fé como esta, ó alma, se você a tem, você é um homem salvo, tão certo quanto você está vivo. Se mesmo a aparente recusa do Senhor em abençoá-lo não consegue fechar sua boca, sua fé é de tipo nobre e a salvação é sua. Em seguida, a sua fé não poderia ser silenciada pela conduta dos discípulos. Eles não a trataram bem, mas talvez não de todo mal. Eles não eram como seu mestre, frequentemente repeliam aqueles que se aproximavam dele. O barulho dela os incomodava. Ela os manteve com perseverança sem limites e, portanto, eles disseram: mande-a embora, pois ela chora atrás de nós. Pobre alma, ela nunca chorou por eles, foi por seu mestre. Às vezes, os discípulos tornaram-se muito importantes aos seus próprios olhos e pensam que a pressão e a aglomeração para ouvir o Evangelho são causadas pela ânsia das pessoas em ouvi-los, ao passo que ninguém se importaria com sua pobre conversa se não fosse pela mensagem do Evangelho que lhe é confiada entregar. Dei-nos qualquer outro tema e a multidão logo desaparecerá. Embora cansados dos gritos importunos da mulher, eles agiram de maneira um tanto gentil com ela, pois evidentemente desejavam que ela obtivesse o presente que buscava. Caso contrário, a resposta de nosso Senhor não teria sido apropriada. Não fui enviado, exceto aos perdidos, ovelhas da casa de Israel. Não era com a cura da filha que eles se preocupavam, mas consultavam seu próprio conforto, pois estavam ansiosos por se livrarem dela. Mande-a embora, disseram eles, pois ela chorava atrás de nós. Ainda assim, embora eles não a tratassem como os homens deveriam tratar uma mulher, como os discípulos deveriam tratar um buscador, como os cristãos deveriam tratar a todos, mesmo assim, sua boca não foi calada. Pedro, não tenho dúvidas, parecia muito carrancudo e talvez até João tenha ficado um pouco impaciente, pois ele tinha um temperamento explosivo por natureza. André e Filipe e o resto deles consideravam-na muito impertinente e presunçosa, mas ela pensava em sua filhinha em casa e nas horríveis misérias a que o demônio a submetia. E então ela se pressionou aos pés do Salvador e disse: Senhor, ajude-me. Palavras frias e duras e comportamento cruel e antipático não puderam impedi-la de implorar aquele em que ela acreditava. Ah, pobre pecador, talvez você esteja dizendo: anseio ser salvo, mas tal e tal bom cristão tratou-me de maneira muito amarga. Ele duvidou da minha sinceridade, questionou a realidade do meu arrependimento e me fez a mais profunda tristeza. Parece que ele não queria que eu fosse salvo. Ah, querido amigo, isso é muito difícil, mas se você tiver verdadeira fé no Mestre, você não se importará com nós, discípulos, nem os mais gentios de nós, nem os mais rudes de nós. Apenas insista em seu pedido com seu Senhor até que ele se digne para lhe dar uma resposta de paz. Sua boca, mais uma vez, não foi fechada por uma doutrina exclusiva que parecia limitar a bênção a uns poucos favorecidos. O Senhor Jesus Cristo disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E embora bem compreendido, não há nada de muito severo nisso.
Ainda assim, a sentença deve ter caído no coração da mulher como um talento de chumbo. Infelizmente, ela poderia ter pensado: então, ele não foi enviado para mim. Em vão procuro aquilo que ele reserva para os judeus. Agora, a doutrina da eleição, que é seguramente ensinada nas Escrituras, não deve impedir qualquer alma de vir a Cristo, pois se for devidamente compreendida, preferiria encorajar do que desencorajar. E, no entanto, muitas vezes, para os ouvidos não instruídos, a doutrina da escolha divina de um povo desde antes da fundação do mundo atua com efeitos muito deprimentes. Conhecemos pobres buscadores que dizem tristemente: talvez não haja misericórdia para mim. Posso estar entre aqueles para quem nenhum propósito de misericórdia foi formado. Eles foram tentados a parar de orar por medo de não terem sido predestinados à vida eterna. Ah, querida alma, se você tem a fé dos eleitos de Deus em você, você não será impedido por quaisquer inferência autocondenadoras extraídas das coisas secretas de Deus. Você acreditará naquilo que foi claramente revelado e terá a certeza de que isso não pode contradizer os decretos secretos do céu. O que? Embora nosso Senhor, que tenha sido enviado apenas à casa de Israel, ainda assim há uma casa de Israel, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E, portanto, a mulher Ciro-fenícia foi incluída, mesmo onde ela pensava que estava excluída. E você também pode. Seja compreendido dentro daquelas linhas de destino gracioso que agora o afligem. De qualquer forma, diga a si mesmo: na eleição da graça estão incluídos outros que eram tão pecadores quanto eu. Por que não deveria? Foram incluídos outros que estavam tão cheios de angústia quanto eu por causa do pecado. E por que eu não deveria estar também? Raciocinando assim, você seguirá em frente, com esperança, acreditando contra a esperança, sem sofrer nenhuma dedução plausível da doutrina das Escrituras que impeça sua crença no Redentor designado. A boca da fé, neste caso, nem sequer foi fechada por um sentimento de indignidade admitida. Cristo falou de cães. Ele quis dizer que os gentios eram para Israel como os cães. Ela não contestou isso, mas cedeu ao dizer: verdade, Senhor. Ela sentiu que só merecia ser comparada com um cachorro. Não tenho dúvidas de que seu sentimento de indignidade era muito profundo. Ela não esperava obter a bênção que buscava por causa de qualquer mérito próprio. Ela dependia da bondade do coração de Cristo, não da bondade de sua causa, e da excelência de seu poder, e não da prevalência de seu poder declarar. No entanto, consciente como estava de que era apenas um pobre cão gentil, as suas orações não foram impedidas. Ela gritou, apesar de tudo: Senhor, ajude-me. Ó pecador, se você se sente o pior pecador do inferno, ainda ore com fé por misericórdia. Se seu sentimento de indignidade é suficiente para levá-lo à autodestruição, ainda assim eu lhe imploro, das profundezas do calabouço da alta aversão, ainda clame a Deus, pois a sua salvação não depende em medida ou grau sobre você mesmo ou sobre você. Qualquer coisa que você é, foi ou pode ser. Você precisa ser salvo de si mesmo, não por si mesmo. É seu estar vazio, para que Jesus possa te preencher. Cabe a você confessar a sua imundície, para que ele possa levá-lo. É seu ser menos que nada, para que Jesus seja tudo para você. Não permita que o número, a escuridão, a frequência ou a autoatrocidade de suas transgressões silencie suas orações. E embora você seja um cachorro, sim, não é digno de ser colocado entre os cães do rebanho do Senhor. Ainda assim, abra sua boca em oração, crente. Havia, além disso,
um tom geral e um espírito no que o Senhor Jesus disse que tendia a deprimir a esperança da mulher e a restringir sua oração. Mas ela não foi impedida pelas influências mais sombrias e deprimentes. Não é justo, disse o Senhor Jesus, não é apropriado, dificilmente é lícito pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Talvez ela não tenha percebido tudo o que ele queria dizer, mas o que ela viu foi suficiente para derramar água fria sobre as chamas de sua esperança, mas sua fé não foi extinta. Era uma fé daquela tipo imortal que nada pode matar, pois ela estava decidida que, fosse o que fosse que Jesus quisesse dizer ou não, ela não deixaria de confiar nele. Ela continuaria a insistir com ele. Há muitas coisas dentro e ao redor do Evangelho que os homens veem como uma névoa e, sendo mal compreendidos, preferem repelir do que atrair almas em busca. Mas sejam eles quais forem, devemos decidir ir a Jesus a todo custo. Se eu perecer, eu pereço. Ao lado da grande pedra de tropeço da eleição, existem verdades de Deus e fatos que os buscadores magnificam e interpretam mal até verem milhares de dificuldades. Eles estão preocupados com a experiência cristã, com o nascimento de novo, com o pecado inato e com todo tipo de coisas. Na verdade, 1000 leões estão no caminho quando a alma tenta chegar a Jesus. Mas aquele que dá a Cristo a fé que ele merece diz: não temo nenhuma dessas coisas. Senhor, ajude-me e ainda confiarei em ti. Seus queridos pés, sabendo que aquele que vem a você, de maneira alguma o lança fora. A fé nunca disputa com o Senhor. A fé adora. Você percebe como Mateus diz: então ela veio e o adorou. A fé também implora e reza. Você observa como Marcos diz: ela o implorou, ela gritou: Senhor, ajude-me. Depois de ter dito: tem piedade de mim, ó Senhor, filho de Davi. A fé roga, mas nunca discute, nem mesmo contra a coisa mais difícil que Jesus diz. Se a fé fosse contestada, estou cometendo um erro. Ela não seria fé, pois aquilo que é contestado é incredulidade. A fé em Deus implica concordância com o que Deus diz, consequentemente, exclui a ideia de dúvida. A fé genuína acredita em tudo e em qualquer coisa que o Senhor diz, seja desanimador ou encorajador. Ela nunca tem um mas ou um se, ou mesmo um ainda para colocar, mas ela se mantém firme. Você disse isso, Senhor, e portanto é verdade. Você ordenou isso, Senhor, e portanto é certo. Ela nunca vai além disso. Observe em nosso texto que a fé concorda com tudo o que o Senhor diz. Ela disse: verdade, Senhor. O que ele disse? Você é comparável a um cachorro. Verdade, Senhor. Eu também sou. Não seria certo que o pão fosse roubado das crianças para alimentar os cães. Verdade, Senhor. Não seria apropriado. E eu não gostaria que um de teus filhos fosse privado da graça por mim. Ainda não é sua hora, disse Jesus. As crianças devem ser alimentadas primeiro. As crianças na hora das refeições e os cães depois do jantar. Esta é a hora de Israel e os gentios podem segui-la. Mas ainda não. Ela virtualmente responde: eu sei disso, Senhor, e concordo. Ela não levanta questão nem contesta a justiça de o Senhor dispensar sua própria graça de acordo com seu soberano beneplácito. Ela não falha, como fazem alguns que questionam a soberania divina. Teria provado que ela tinha pouca ou nenhuma fé se tivesse feito isso. Ela não contesta o tempo e a ordem estabelecida pelo Senhor. Jesus disse: deixe primeiro que os filhos sejam saciados. E ela não contesta o tempo, como fazem muitos, que não aceitam que agora seja o tempo aceito, mas são tão a favor de adiar quanto esta mulher foi por antecipar o dia de graça. Ela não argumentou
contra ser impróprio tirar o pão da aliança dos filhos e dá-lo aos pagãos incircuncisos. Ela nunca desejou que Israel fosse roubado por ela. Por mais cachorrinha que fosse, ela não teria nenhum propósito de Deus, nem qualquer propriedade da família divina mudada para ela. Ela concordou com todas as designações do Senhor. Essa é a fé que salva a alma, que concorda com a mente de Deus, mesmo que esta lhe pareça diversa, que acredita nas declarações reveladas de Deus, quer pareçam agradáveis ou terríveis, e concorda com a palavra de Deus, quer seja com um bálsamo para a ferida ou como uma espada para cortar e matar. Se a palavra de Deus é verdadeira, ó homem, não lute contra ela, mas curve-se diante dela. Não é o caminho para uma fé viva em Jesus Cristo, nem para obter paz com Deus, pegar em armas contra qualquer coisa que Deus declare. Na cedência resiste a segurança. Diga, verdade, Senhor, e você encontrará a salvação. Observe que ela não apenas concordou com tudo que o Senhor disse, mas também o adorou. Verdade, ela disse, ainda assim você é o meu Senhor. Você me chama de cachorro, mas você é meu Senhor por tudo isso. Você me considera indigna de receber suas graças, mas você é meu Senhor e eu ainda reconhecê-lo como tal. Ela tem a mente de Jó. Receberemos o bem das mãos do Senhor e não receberemos o mal? Ela está disposta a aceitar o mal e dizer, se o Senhor dá ou se ele recusa, bendito seja o seu nome. Ele ainda é o meu Senhor. Oh, esta é uma grande fé que deixou de lado o espírito argumentativo e não apenas concorda com a vontade do Senhor, mas o adora nela. Seja o que for, ó Senhor, mesmo que a tua verdade me condene, tu ainda és Senhor. E eu confesso a tua divindade, confesso a tua excelência, reconheço os teus direitos da coroa e submeto-me a ti. Faça comigo o que você vai. E você observa quando ela disse, verdade, Senhor, ela não sugeriu que qualquer alteração deveria ser feita para ela. Senhor, disse ela, você me classificou entre os cães. Ela não diz, coloque-me entre as crianças, mas apenas pede para ser tratada como um cachorro. Os cachorros comem com as migalhas, diz ela. Ela não quer que um propósito seja alterado, nem uma ordenança alterada, nem um decreto removido. Deixe ser como é. Se for a tua vontade, Senhor, é a minha vontade. Ela vê um raio de esperança, onde, se ela não tivesse fé, ela teria visto apenas a escuridão do desespero. Que possamos ter uma fé como a dela e nunca entrar em controvérsia com Deus. Agora chego a uma parte interessante do nosso assunto, a saber que a fé argumenta, embora não conteste. É verdade, Senhor, disse ela, mas os cachorros comem as migalhas. O argumento desta mulher é correto e estritamente lógico. Foi um argumento baseado nas próprias premissas do Senhor. E você sabe, se você está raciocinando com um homem, você não pode fazer melhor do que pegar suas próprias declarações e argumentar sobre elas. Ela não estabelece novas premissas nem contesta as antigas dizendo, não sou um cachorro, mas ela diz, sim, sou um cachorro. Ela aceita essa declaração do Senhor e a usa como um abençoado argumento, como nunca foi superado neste mundo. Ela tirou as palavras de sua própria boca e o venceu com elas, assim como Jacó venceu o anjo. Há tanta força no argumento das mulheres que me desespero esta manhã em poder expor tudo a você. Gostaria, no entanto, de observar que os tradutores prejudicaram gravemente o texto ao colocarem a palavra ainda, pois não existe ainda no grego. É outra palavra. Jesus disse, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não, ela disse, não seria certo fazer isso, porque os cachorros são sustentados, porque os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seu senhor. Seria muito impróprio dar-lhes o pão dos filhos, porque eles têm pão próprio. Verdade, Senhor,
Admito que seria impróprio dar aos cães o pão dos filhos, porque já recebem as suas partes quando comem as migalhas que caem da mesa das crianças. Isso é tudo o que eles precisam e tudo o que desejo. Não peço que me dê o pão dos filhos, só peço as migalhas do cachorro. Vejamos a força de seu raciocínio, que se manifestará de muitas maneiras. O primeiro é este. Ela discutiu com Cristo a partir de sua posição esperançosa. Eu sou um cachorro, disse ela. Mas, Senhor, tu percorreste todo o caminho até Sidom. Aqui está perto das fronteiras de meu país, e, portanto, não sou como um cachorro na rua. Eu sou um cachorro debaixo da mesa. Marcos nos conta que ela disse: os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela praticamente diz: Senhor, você vê minha posição. Eu era um cachorro na rua, longe de você, mas agora você veio e pregou em nossas fronteiras e tive o privilégio de ouvi-lo. Outros foram curados e tu estás nessa mesma casa fazendo obras de graça enquanto eu olho. E, portanto, embora eu seja um cachorro, sou um cachorro debaixo da mesa. Portanto, Senhor, deixe-me ficar com as migalhas. Você vê, querido ouvinte, você admite que é um pecador e um grande pecador, mas diz: Senhor, sou um pecador que tem permissão para ouvir o Evangelho. Portanto, abençoe-me. Eu sou um cachorro, mas estou debaixo da mesa. Negocie comigo como tal. Quando há um sermão pregado para o conforto de seu povo, eu estou lá para ouvi-lo. Sempre que os santos se reúnem e as preciosas promessas são discutidas e eles se regozijam com isso, eu estou lá, olhando para cima e desejando que eu estava entre eles. Mas, Senhor, já que tu tivestes a graça de me deixar ser ouvinte do Evangelho, tu me rejeitarás agora que desejo ser um receptor dele? Para que fim e propósito me trouxestes tão perto, ou melhor, chegue tão perto de mim, se afinal você vai me rejeitar? Cachorro eu sou, mas ainda assim sou um cachorro debaixo da mesa. É um favor ter o privilégio de estar entre as crianças, mesmo se ao menos eu puder deitar-me a seus pés. Rogo-te, bom Senhor, já que agora tenho permissão de olhar para ti e pedir esta bênção. Não me rejeite. Para mim, parece que esse foi um ponto forte da mulher e que ela aproveitou bem. Seu próximo apelo foi o seu relacionamento encorajador. É verdade, Senhor, diz ela. Sou um cachorro, mas os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Veja a ênfase colocada por Mateus. Da mesa de seu mestre? Não posso dizer que você é meu pai. Não posso erguer os olhos e reivindicar o privilégio de uma criança, mas você é meu mestre, e os mestres alimentam seus cães. Eles dão pelo menos as migalhas aos cães que os reconhecem como seus senhores. O apelo é muito parecido com o sugerido à mente do pobre pródigo que retornava. Ele pensou em dizer ao pai: faça-me de um de seus contratados servos. Só que a fé dele era muito menor que a dela, pois a dela implorou: Senhor, se eu não me relacionar contigo como uma criança, ainda assim sou tua criatura. Você me fez e eu olho para você e imploro que não me deixe perecer. Se não tenho outro poder sobre ti, tenho pelo menos isto. Deveria ter servido a ti e, portanto, sou teu servo, embora seja um fugitivo. Eu pertenço a ti, pelo menos sob o pacto das obras, se não fizer sob o pacto da graça. E, já que sou teu servo, não me rejeite totalmente. Você me possuiu por criação de qualquer forma. Olhe para mim e me abençoe. Os cães comem o que cai da mesa do dono. Deixe-me fazer o mesmo. Ela espia a relação de um cão com seu dono e tira o máximo proveito dela com a abençoada engenhosidade que faremos bem em imitar. E observe a seguir que ela defende sua associação com os filhos. Aqui devo dizer-lhe que é uma pena que não tenha sido possível, suponho, aos nossos tradutores revelar claramente o que é, afinal, a cerne da passagem.
Ela estava implorando por sua filhinha, e o nosso Senhor lhe disse: não é adequado tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A palavra é um diminutivo e a mulher se concentrou nela. A palavra cachorros não poderia ter sido tão útil para ela quanto a de cachorrinhos, mas ela disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. No Oriente, via de regra, não é permitido cães dentro de casa. Na verdade, os cães são vistos lá como criaturas nojentas e vagam descuidados em meios selvagens. O cristianismo criou o cão e fez dele o companheiro do homem, assim como criará toda a criação bruta. Até os ultrajes da vivissecção e as crueldades do vulgo serão inéditas, exceto como horrores de uma era bárbara do passado. No Oriente, um cão está muito abaixo na escala da vida. Um andarilho de rua, rondando em busca de comida escassa e em temperamento pouco melhor do que um lobo reformado. Por isso, os orientais adultos não se associam aos cães, tendo preconceito contra eles. Mas as crianças não são tão tolas e, consequentemente, as crianças orientais associam-se aos cachorrinhos. O pai não quer ter o cachorro perto dele, mas seu filho não conhece essa loucura e procura um cachorrinho para acompanhá-lo nos esportes. Assim o cachorrinho passa a ficar debaixo da mesa, tolerado em casa por causa da criança. A mulher parece para mim argumentar assim: você chamou a mim e a minha filha de cachorrinhos, mas os cachorrinhos estão debaixo da mesa das crianças. Eles se associam com as crianças, assim como eu tenho feito com seus discípulos hoje. Se eu não for um deles, tenho me associado a eles e ficarei feliz em estar entre eles. Quão sinceramente desejo que alguma pobre alma perceba isso e diga: Senhor, não posso afirmar ser um de teus filhos, mas adoro sentar-me entre eles, pois nunca sou mais feliz do que quando estou com eles. Eles me incomodam e me angustiam, como crianças beliscam e machucam seus cachorrinhos, mas muitas vezes eles me acariciam e falam comigo de maneira gentil e confortável. E eles oram por mim e desejam minha salvação. Então, Senhor, se eu não sou uma criança, mas você me chama de cachorrinho, e eu sou, então dê-me um tratamento de cachorrinho, dê-me as migalhas de misericórdia que procuro. O seu argumento vai mais longe, pois o cachorrinho come as migalhas do pão dos filhos com o pleno consentimento da criança. Quando uma criança tem seu cachorrinho para brincar enquanto come, o que ela faz? Ora, é claro, dá um pouquinho para o cachorro de vez em quando, e o próprio cachorrinho toma grandes liberdades e se ajuda tanto quanto ousa. Quando um cachorrinho está com as crianças na hora da refeição, certamente ganhará uma migalha de um ou de outro de seus companheiros, e ninguém se oporá a que ele coma o que puder. Então a mulher parece dizer: Senhor, aí estão as crianças, teus discípulos. Eles não me tratam muito bem. As crianças pequenas nem sempre tratam os cachorrinhos tão gentilmente quanto poderiam, mas ainda assim, Senhor, elas estão bastante dispostas a isso. Eu deveria ter a bênção que estou buscando. Eles têm uma porção plena em ti. Eles têm a tua esperança, eles têm a tua palavra, eles sentam-se aos teus pés, eles obtiveram todos os tipos de bênçãos espirituais e tenho certeza de que não podem me ressentir, muito menos uma bênção. Eles estão dispostos a que eu expulse o demônio de minha filha, pois essa bênção, comparada com o que eles têm, é apenas uma migalha, e eles estão contentes que eu a receba. Então, Senhor, eu respondo ao seu argumento. Você diz que não é adequado até que as crianças estejam satisfeitas para dar pão aos cães. Mas, Senhor, as crianças estão satisfeitas e estão bastante dispostas a me deixar ficar com a minha porção. Eles consentem em me dar as migalhas. Não dá-los para mim? Acho que havia outro ponto de força em seu apelo: a abundância da provisão. Ela tinha uma grande fé em Cristo e acreditava em grandes coisas dele, e portanto ela disse: Senhor, não há grande força em teu argumento se tu pretendes provar que eu não deveria comer o pão, por medo de que não deveria ser suficiente para as crianças,
pois tu tens tanto que, mesmo enquanto as crianças estão sendo alimentadas, os cães podem ficar com as migalhas e ainda haverá o suficiente para as crianças. Onde a mesa é de um homem pobre e ele não pode perder uma migalha, os cães não deveriam ser permitidos. Mas quando se trata de uma mesa real, onde o pão é de pouca importância e as crianças estão sentadas e alimentando-se à vontade, os cachorrinhos podem ser autorizados a comer debaixo da mesa apenas para excrementos. Não o pão que o dono joga fora, mas as migalhas que caem acidentalmente são tantas que dá para os cachorros sem que as crianças fiquem privadas de um bocado. Não, Senhor, disse ela, eu não permitiria que tu tirasses o pão dos teus próprios filhos, e ainda é suficiente para mim, pois tudo o que peço é apenas uma migalha comparada com o que tu diariamente concede aos outros. Agora aqui está o último ponto em que seu argumento teve força. Ela via as coisas do ponto de vista de Cristo. Se grande, Senhor, ela disse, você me olha como um cachorro, então eis que humildemente acredito em sua palavra e imploro que, se eu sou um cachorro para você, então a cura que peço para minha filha é apenas uma migalha para que seu grande poder e bondade me concedam. Ela também usou uma palavra diminutiva e disse, uma migalha. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Que fé ousada era essa? Ela valorizou a misericórdia que buscava além de qualquer preço. Ela pensou que valia 10.000 mundos para ela, mas ainda assim, para o Filho de Deus, ela sabia que era uma mera migalha. Tão rico ele é em poder para curar e tão cheio de bondade e bênção. Se um homem dá uma migalha a um cachorro, ele tem um pouco menos. Mas se Jesus dá misericórdia ao maior dos pecadores, ele não tem menos. Ele é tão rico em condescência e misericórdia e poder para perdoar quanto ele foi antes. O argumento da mulher foi muito poderoso. Ela era tão sábia quanto sincera, e o melhor de tudo, ela acreditava maravilhosamente. Encerrarei este bolso do argumento dizendo que no fundo a mulher estava, na realidade, argumentando de acordo com os propósitos eternos de Deus, sobre qual era o grande desígnio do Senhor ao dar o pão aos filhos, ou, em outras palavras, enviando uma revelação divina a Israel? Ora, sempre foi seu propósito que através dos filhos os cães obtivessem o pão, que através de Israel o evangelho fosse entregue aos gentios. Sempre foi seu plano abençoar sua própria herança para que seu caminho pudesse ser conhecido na terra, sua saúde salvadora entre todas as nações. E esta mulher, de uma forma ou de outra, por um instinto divino, caiu no método divino. Embora ela não tivesse descoberto o segredo, ou pelo menos não nos tenha sido dito o que o fez com tantas palavras, ainda assim havia a força inata do seu argumento. Em outras palavras, dizia assim, é através das crianças que os cães devem ser alimentados. Senhor, não te peço que deixes dar o pão às crianças, deixe-os ser alimentados primeiro. Mas mesmo enquanto comem, deixe-me ficar com as migalhas que caem de suas mãos bem cheias e ficarei satisfeito. Há um argumento corajoso para você, pobre pecador que está por vir. Deixo-o em suas mãos e oro ao Espírito Santo de Deus para ajudá-lo a usá-lo. E se você puder aproveitar isso, você prevalecerá com o Senhor neste dia.